Feito com sustentação oral, ministro Luiz Fux. Ação direta de inconstitucionalidade número 4.617. Requerente, Procurador-Geral da República, interessado, Presidente da República e também interessado, Congresso Nacional. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, egrégio plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral da República em face da expressão utilizada na Lei 9.096 de 95, a redação conferida pela Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009, a expressão que sintetiza da seguinte forma, que somente poderá ser oferecida por partido político. É que o artigo 45, parágrafo 3º, que trata exatamente da lei que regula a propaganda partidária no tocante às eventuais irregularidades, esse parágrafo 3º do artigo 45 dispõe que a representação que somente poderá ser oferecida por partido político será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de programas em bloco ou inserções nacionais e pelos tribunais regionais eleitorais quando se tratar de programa em bloco ou inserções transmitidos nos estados correspondentes. Então, sinteticamente, a representação é com relação a essa possibilidade única e exclusiva dos partidos políticos. Nessa fase intrapartidária, só eles poderem oferecer essa representação. O Ministério Público entende-se que tem legitimácia de causa, porque todos os interesses disponíveis, de interesses públicos, de interesses sociais, e ele se insurge contra essa legitimidade privativa, alegando que esta legitimação negativa, privativa, ela nega a idêntica legitimação ao Ministério Público, importando em malferimento dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, que assim dispõem. O Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público. 2, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Afirma o requerente que o legislador, ao editar o dispositivo, incorreu em violação ao princípio da proibição da proteção insuficiente decorrente da proporcionalidade. Desse modo, haveria afronta ao princípio da igualdade de oportunidade aos partidos e de candidatos, fragilizando o processo eleitoral e a própria democracia. Pleiteou-se a concessão da cautelar para suspender a eficácia da expressão impugnada, bem como, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade. Determinei a aplicação do rito previsto no artigo 12 da Lei 9868, que foi cumprido. A Presidência da República prestou informações no sentido da improcedência do pedido, por entender cabível a interpretação conforme a Constituição. Argumentou que a legitimidade do Ministério Público para representar contra irregularidades em propagandas partidárias decorre do Código Eleitoral, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de modo que não teria sido a intenção da Lei 12.034 excluir a legitimação do parquê. A expressão somente poderá ser oferecida por partido político visaria afastar a legitimação de candidatos de coligações, porquanto a propaganda partidária é realizada fora do período eleitoral. O Senado Federal pugnou pela improcedência do pedido, na medida em que, segundo sustenta, as infrações ao inciso do caput do artigo 45 da Lei 9.096, bem como a prática das vedações elencadas no parágrafo 1º do mencionado dispositivo, não implicam de ordem e necessariamente violação à ordem pública e ao regime democrático, nem efetivo desrespeito aos poderes públicos e aos serviços de relevância pública relativos aos direitos constitucionalmente assegurados. Afirma ainda que a atuação do Ministério Público neste tipo de representação específica violaria o princípio da liberdade político-partidária
nos termos do disposto no artigo 17 da Constituição Federal. O advogado-geral da União se manifestou pela interpretação conforme a Constituição do dispositivo regastado, protestando pela improcedência do pedido nos termos da manifestação da Presidência da República. O Procurador-Geral da República se reportou às razões aduzidas na sua inicial, e esse é o relatório, senhor presidente. Pelo Ministério Público Federal falará o doutor Roberto Monteiro Gugel Santos, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros. A hipótese foi muito bem descrita pelo eminente relator ministro Luiz Fux. Todos conhecemos vetusta jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de reconhecer ao Ministério Público a mais ampla legitimação para atuar em todos os feitos eleitorais, em tudo que diga respeito às eleições. É uma jurisprudência, como disse, vetusta, e dela não destoa a doutrina, nem tampouco os posicionamentos jurisprudenciais de outros tribunais. Aqui temos precisamente a questão da propaganda partidária, um tema de grande relevância, em que é absolutamente fundamental assegurar o que se costuma chamar de a paridade de armas entre os diversos partidos. Na verdade, a expressão, ao explicitar que somente poderá ser oferecida a representação por partido político, subtraiu essa legitimação do Ministério Público em clara ofensa, ao ver da Procuradoria-Geral, aos artigos 127 e 129, segundo da Constituição da República. Afinal, cabe ao Ministério Público a adoção de todas as medidas necessárias na defesa da ordem jurídica e do regime democrático. E ambos os valores da maior relevância constitucional fatalmente estarão em risco se não se permitir à instituição impugnar propaganda partidária que importe em desequilíbrio entre os futuros candidatos, desequilíbrio, na verdade, também entre os partidos. Evidentemente, é no processo eleitoral que o regime democrático encontra a sua expressão mais emblemática. E a propaganda partidária, como disse, invoca de imediato o princípio da paridade de armas, extremamente caro ao processo eleitoral, precisamente pela igualdade de oportunidades que confere aos partidos e candidatos. Assim, senhoras e senhores ministros, afastar a legitimidade do Ministério Público exatamente em ponto tão sensível quanto a propaganda partidária é, na verdade, colocar em risco o exercício adequado pelo Ministério Público da sua atribuição de defesa do regime democrático. Na verdade, como, aliás, destacado no relatório, o que se entende é que a grande relevância desse bem jurídico impõe ao Estado um dever de tutela efetiva, que não pode ser ignorado pelo legislador na disciplina da representação por irregularidades havidas na propaganda partidária. A doutrina e a jurisprudência contemporâneas vêm enfatizando que o papel do Estado diante dos bens jurídicos de índole constitucional não é apenas o de abster-se de violá-los, mas também o de protegê-los e promovê-los adequadamente. Na verdade, é hoje entendimento firme que a proporcionalidade passou a envolver também a proibição da proteção deficiente, que é exatamente o que teríamos na hipótese, afastando-se, alijando-se o Ministério Público da possibilidade de oferecer representação relativamente à propaganda partidária. No caso
dos autos, a violação ao princípio da proporcionalidade, na sua faceta de proibição à proteção insuficiente, se materializa precisamente nisso, a ausência da legitimidade do Ministério Público para representar contra irregularidades havidas na propaganda partidária, poderá importar em quebra do princípio da igualdade de oportunidades aos partidos e candidatos, fragilizando o processo eleitoral. Todos sabemos, e aqui os eminentes ministros têm larga experiência na matéria eleitoral, todos sabemos que não é possível, no processo eleitoral, na contenda eleitoral, imaginar que os próprios partidos, uns e outros, irão fiscalizar reciprocamente a propaganda eleitoral. Na verdade, é muito frequente, no que diz respeito à matéria eleitoral, que, na verdade, ao invés dessa fiscalização recíproca, que acabe ocorrendo uma tolerância recíproca diante de excessos, diante de abusos cometidos por outros partidos. É dizer, muitas vezes um partido não representa, diante de uma irregularidade na propaganda de outro, precisamente porque ou já cometeu irregularidade semelhante ou pretende fazê-lo. É, assim, absolutamente indispensável que se continue a assegurar ao Ministério Público a possibilidade de oferecer a representação e de, portanto, fiscalizar efetivamente a propaganda partidária. Somente assim parece que se estará, em primeiro lugar, respeitando as atribuições constitucionais do Ministério Público, previstas nos dispositivos mencionados, o artigo 127, o artigo 129, inciso 2º, e também, somente assim, se estará assegurando a lisura do processo eleitoral neste aspecto extremamente relevante, que é o da propaganda partidária. Com estas breves considerações, a Procuradoria-Geral, reiterando a argumentação deduzida na petição inicial, pede que seja a ação julgada procedente para afirmar a inconstitucionalidade da expressão que somente poderá ser oferecida por partido político. Muito obrigado, senhor presidente. Era a única sustentação, né, senhor presidente? Egrégio Supremo Tribunal Federal. A presente ação direta tem por objeto de controle a expressão que somente poderá ser oferecida por partido político constante do artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096 de 95, com a redação dada que lhe foi conferida pela Lei 12.034. Eu apenas repisaria, porque é o foco central da ação, que o artigo 45, parágrafo 3º, dispõe. A representação que somente poderá ser oferecida por partido político será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esclareço, outro sim, que a representação de que trata este artigo versa apenas sobre a propaganda partidária irregular. A propaganda no direito eleitoral, como se disso, se divide em propaganda intrapartidária ou pré-eleitoral, que visa a promoção do pretenso candidato perante os demais filiados à agremiação partidária na quinzena que precede a escolha dos candidatos em convenção. 2. Período eleitoral estrito sensu, que tem por fita a captação de votos perante o eleitorado no período entre os dias 5 de julho do ano eleitoral e antevéspera das eleições. 3. Período institucional, que possui conteúdo educativo, informativo de orientação social e é promovida pelos órgãos públicos nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. E 4, a propaganda partidária no sentido próprio. A propaganda partidária, alvo da discussão travada nesta ação direta, é aquela organizada pelos partidos políticos no afã de difundir suas ideias e propostas, o que serve para cooptar filiados para as agremiações, bem como para enraizar suas plataformas e opiniões na consciência da comunidade. Deriva do chamado direito de antena, assegurado aos partidos políticos pelo artigo 17, parágrafo 3º da Constituição.
O artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica dos Partidos Políticos veda, na propaganda partidária, a participação de pessoa filiada a partido que não é responsável pelo programa, a divulgação de cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos e a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. Tais proibições resguardam princípios caros ao direito eleitoral, como a igualdade de chances entre os partidos políticos, a moralidade eleitoral, a defesa das minorias e, em última análise, a democracia. Todos estão essencialmente vinculados, como ressalta, em sede doutrinária, o ministro Gilmar Mendes, citando Hermann Heller, o Estado democrático atual encontra seu fundamento principalmente na liberdade e igualdade da propaganda política, devendo assegurar-se a todas as agremiações e partidos igual possibilidade jurídica de luta pela prevalência de suas ideias e interesses. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, Saraiva, 2011, páginas 795 a 796. Na Alemanha, o princípio da igualdade de chances entre os partidos políticos tem sua origem ainda na República de Weimar e ganhou força com a Bonner Grundgesetz, de 1949. Interpretando o artigo 38 da Lei Fundamental de Bonn, que consagra a igualdade do voto, o Tribunal Constitucional alemão entendeu que o tratamento isonômico deve ser conferido não apenas aos eleitores individualmente considerados, mas também aos partidos políticos, com uma garantia de que gozarão das mesmas oportunidades em todas as fases do processo eleitoral, aqui compreendido como o que precede, o que sucede e o que ocorre durante o período das eleições, na feliz expressão de Christian Ulrich. Versando sobre a realidade portuguesa, o professor Canottillo leciona que os tempos de emissão para propaganda eleitoral guardam estreita relação com a igualdade de oportunidade de partidos políticos na concorrência eleitoral, vista sob a ótica de uma igualdade material, porquanto o artigo 40 da Constituição da República Portuguesa preceitua que os partidos políticos têm direito, de acordo com a sua relevância e representatividade, segundo critérios objetivos, a definir por lei a tempos de antena no serviço público de rádio e de televisão. Essa citação é extraída da obra do professor Canottillo, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, na 7ª edição, Almedina, 2000, página 320. Resulta claro do exposto que não se pode considerar, como pretende o Senado Federal, que as questões relativas à propaganda partidária são meras contendas privadas, visto que atingem tão somente os interesses dos próprios partidos políticos, sendo estes isentos de qualquer ingerência estatal. O desacerto dessa afirmativa é patente. A institucionalização dos partidos políticos, que tem assento constitucional, objetiva assegurar que os fatores reais do poder não sejam apropriados por mãos invisíveis de interesses menos ortodoxos. É um controle jurídico mínimo para assegurar um debate de ideias, não um domínio dos fortes sobre os fracos. Bem por isso, a Constituição estabelece parâmetros claros para a criação de partidos, resguardando a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, dentre outros preceitos, no artigo 17. A liberdade partidária, pondera José Afonso da Silva, não é absoluta, pois fica condicionada a vários princípios que confluem em essência para seu compromisso com o regime democrático. Curso de Direito Constitucional, 2006, página 405, editora Malheiros. Por seu turno, Paulo Bonavides doutrina que o tema atinente ao regime jurídico dos partidos políticos não é tratado na Carta Magna fortuitamente. Assenta ele que, com o século da democracia social, impôs ao constitucionalismo de nossa época a evidência do fenômeno partidário. Com isso, atestou-se o elevado grau de interesse do legislador constituinte por um tema que o direito constitucional, durante largo espaço de tempo, fingiu de todo ignorar. E esse trecho é extraído da sua obra Ciência Política, já na 18ª edição, professor Paulo Bonavides, São Paulo, Malheiros, 2011, página 417.
Os riscos para a democracia derivados de uma propaganda partidária insuscetível de controle são bem retratados por Fávila Ribeiro, firme na lição do sociólogo russo Sergei Chakotin, ao observar que podem surgir situações em que as grandes massas que tudo determinam no Estado democrático podem sucumbir a um verdadeiro envenenamento psíquico no sentido mais real, mais fisiológico, e se alguém imagina que bastará recorrer à razão para tentar combater esse envenenamento, a violação psíquica através de uma propaganda de persuasão estará acreditando numa perigosa ilusão. É o que assenta o professor Fávila Ribeiro na sua obra da Forense, 1998. Inafastável ante todo o exposto, a conclusão de que não se pode tolher do Ministério Público a legitimidade para representar contra propagandas partidárias irregulares, uma vez que a lei maior atribui à instituição a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis na forma do artigo 127 da Constituição Federal. A expressão ora impugnada, ao dispor que a representação somente poderá ser oferecida por partido político, vulnera de forma substancial o papel constitucional do Ministério Público na defesa das instituições democráticas. Outra não é a orientação doutrinária de Joel Cândido em Direito Eleitoral Brasileiro, na 14ª edição da editora Bauru Edipro 2010, ao assentar hoje o entendimento mais adequado e festejado em relação à legitimidade do Ministério Público em matéria eleitoral, é no sentido que ele terá a mesma atuação e participação que for assegurada aos partidos políticos, coligações e candidatos. Enquanto estes órgãos partidários têm interesse unilateral no processo, aquele, o Ministério Público, é o defensor da ordem jurídica eleitoral extrapartidária, bem como do próprio regime democrático. Especificamente sobre o dispositivo, José Jairo Gomes discorre de forma enfática. Prescreve o parágrafo 3º do artigo 45 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos que a representação somente pode ser oferecida por partido político. No entanto, soa inconstitucional essa restrição da legitimidade ativa. Considerando não se tratar de matéria interna corporis e estando presente o interesse público, é defensável a legitimidade ativa do Ministério Público, sobretudo em razão de seu papel constitucional de defensor do regime democrático e dos interesses sociais. Não bastasse isso, tem-se que a publicidade partidária é custeada pelo erário e certamente interessa à sociedade fiscalizar o correto emprego dos pesados impostos que paga. Por outro lado, dificilmente um partido irá demandar a perda de tempo de transmissão de outro, mormente se for beneficiado com a irregularidade. É o que assenta o professor José Jairo Gomes na sua obra Direito Eleitoral, 7ª edição, Atlas 2011. Concessa vênia, não se diga, como sugeriu o advogado-geral da União, que pode ser conferida interpretação conforme a Constituição, artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096. Como é sabido, a interpretação conforme deve respeitar os lindes semânticos estabelecidos pelo texto legal. Não se pode extrair da expressão somente poderá ser oferecida por partido político uma norma que considere possível a propositura de representação por outro legitimado. Esta Corte já teve a oportunidade de decidir que a técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legislação, em atividade legislativa por conta própria. Isso restou assente na DPF 130, relator foi o ministro Carlos Aires de Brito, Tribunal Pleno, julgado em 30 de abril de 2009. Afronta ao artigo 127 da Constituição Federal é, num caso evidente, a exigir seja obliterado do mundo jurídico o trecho do artigo apontado pelo proponente da presente ação direta. Não haverá, contudo, uma anomia indesejada, mercê da aplicabilidade à hipótese do dispositivo correlato para preenchimento da lacuna. Preceitua o artigo 22, capta a Lei Complementar 64/90,
que qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá apresentar à Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. O dispositivo deve ser interpretado de forma restrita, já que a propaganda partidária é realizada fora do período eleitoral, inexistindo, portanto, candidatos e coligações. Desse modo, 2 são os legitimados para o ajuizamento da reclamação por descumprimento do quanto disposto no artigo 45, parágrafo 1º da Lei 9.096, qualquer partido político e o Ministério Público Eleitoral. Isto posto, senhor presidente, dando uma interpretação conforme que seja a mais adequada possível, eu julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente para declarar a nulidade parcial com a redução do texto do artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096, suprimindo a expressão somente. Podem ser os partidos políticos ou o Ministério Público. Deu essa interpretação conforme, estabelecendo assim a legitimidade concorrente dos partidos políticos e do Ministério Público Eleitoral para a propositura da reclamação que trata o presente dispositivo. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Não seria o caso, então, presidente, de, nesse caso, encaminhar uma interpretação conforme para compreender também... porque aí, de fato, passa a ser uma impugnação com legitimação ubi et orbi, né? Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Nós não chegamos a declarar inconstitucionalidade, interpretamos teleologicamente o preceito e assentamos que o advérbio de modo somente não exclui a possibilidade de o Ministério Público atuar, inclusive como fiscal da lei. Até mesmo, né, ministro Marco Aurélio, porque na jurisprudência a que Vossa Excelência faz referência, o Ministério Público cumpre os princípios constitucionais quando atua nessa representação. Então, de toda sorte... Desconhecer que o dinheiro público está envolvido, né, na propaganda eleitoral. Exatamente. Dita, então, se tirar o somente... Propaganda, digo, partidária, dita gratuita, né, que não é gratuita. Os fundamentos de Vossa Excelência estão no meu voto. Agora, eu não vejo como nós interpretamos somente como não somente. Não, é que o somente é para efeito só... a meu ver, na jurisprudência firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, era para excluir outros que não o Ministério Público que tenha a competência constitucional. Mas a lei, de qualquer maneira, ela estabelece essa expressão somente. E o Ministério Público, então, quer dizer, nós não podemos negar. Porque, veja, ministro... a legitimidade e a pretensão do Ministério Público. A jurisprudência, claro que o Supremo não está obrigado a seguir a jurisprudência do TSE. Mas não houve qualquer dúvida no âmbito do TSE quanto à constitucionalidade do preceito, desde que interpretado a ponto de se admitir a atuação do Ministério Público. Até por isso é que não é interessante afastarmos o somente, porque aí poderemos ter interpretação quanto à participação de terceiros, de parlamentares, né, de cidadão, até do cidadão, até do cidadão. Então a Justiça Eleitoral vai nós não poderíamos incluir nós não poderíamos incluir o Ministério Público, que seria uma atuação positiva. Seria incluir o que a lei não... Veja o seguinte, a minha dificuldade foi a seguinte: nós não podemos incluir o Ministério Público, que seria uma atuação positiva, incluir um outro legitimado que não está previsto na lei, muito embora a jurisprudência tenha aceito essa legitimidade. Por outro lado, eu também tenho dificuldade de interpretar esse somente como não somente. Essa interpretação conforme... Mas a jurisprudência... que nós desprezamos a interpretação literal. O que se poderia... A jurisprudência da Justiça Eleitoral foi no sentido de que o somente refere-se a que esta lei dos partidos políticos, a eles confere, sem exclusão da competência constitucional do Ministério Público. Senhor presidente, eu poderia, eventualmente... até para conciliar a jurisprudência do TSE junto com essa declaração conforme, de nós assentarmos no teor do voto que aqui
quando assenta desse modo, 2 são os legitimados para o ajuizamento da reclamação. Somente não exclui a participação do Ministério E incluir Público. também como ratio decidendi o esclarecimento de que somente, efetivamente, até então, pela jurisprudência do TSE, ele não tem excluído a legitimidade. Agora, se nós julgarmos improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade, aí realmente nós vamos interpretar não somente como somente. 1893-48 São Paulo, foi relatora a ministra Nancy Andrighi. Leio parte da ementa. O artigo 45, parágrafo 3º da 9.096/95, deve ser interpretado em conformidade com o artigo 127 da Constituição Federal, 88. Dessa forma, além dos partidos políticos, o MPE também possui legitimidade para ajuizar representação por infração do artigo 45 da referida lei. Talvez poderia ser a seguinte solução: sem redução do texto, interpretação conforme, no sentido de que não se afasta, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, a atuação do Ministério Público. Portanto, convalida-se a jurisprudência até agora assentada pela Justiça Eleitoral. Tendo essa decisão na ação declaratória, está ótimo. Sem redução do texto e que não exclui, em razão do 127, a Fica atuação nesse parágrafo, nesse último parágrafo aqui, que confere essa legitimação a qualquer partido político ao Ministério Público. Mas aí Vossa Excelência concorda em não reduzir o texto. Sem redução do texto. Todos de acordo? Ministro Teorico. Eu penso o seguinte: o dispositivo questionado é uma norma de legitimação ativa da qual decorrem 2 enunciados: o da legitimação dos partidos políticos e o da exclusividade dessa legitimação com a exclusão de outras. O que é inconstitucional é apenas o 2º enunciado, ou seja, a exclusividade que ela confere aos partidos políticos, notadamente porque exclui a legitimação do Ministério Público, assegurado no artigo 127 da Constituição, que é autoaplicável. Todavia, não é inconstitucional o 1º enunciado da norma, ou seja, o da legitimação ativa dos partidos políticos em si mesma. Ora, a se atender o pedido na extensão como formulado, importaria excluir do ordenamento jurídico mais do que o indispensável para corrigir o vício, pois alcançaria também o enunciado relativo à legitimação dos partidos, que é legítima. Nesses termos, eu voto no sentido voto pela procedência, em parte, do pedido, para declarar a inconstitucionalidade da expressão, apenas da expressão somente, constante do artigo 45, parágrafo 3º da Lei 9.096. Senhor presidente, eu não vejo como não fazer essa redução de texto. O somente tem que ser excluído porque ele é inconstitucional. Agora, não tem razão nenhuma para dar uma interpretação conforme para incluir aqui o Ministério Público. O Ministério Público tem uma legitimação decorrendo do artigo 127, que é autoaplicável. E também não se poderia dar uma interpretação conforme para dizer que seria apenas o partido político e o Ministério Público. Eventualmente, a lei poderia legitimar outras pessoas. Então, eu penso que o vício da inconstitucionalidade aqui se resolve com a exclusão, com a redução de texto da palavra somente. Isso atende perfeitamente a jurisprudência até hoje firmada, que acabou de ser lida pelo ministro Topp. Primeiro, não esclarece que o Ministério Público tem legitimidade, porque poderá algum TRE interpretar de que, se está dito lá Ministério Público, se está dito lá, desculpe, partido político, o Ministério Público não pode. É uma questão que ainda fica em aberto na interpretação. Daí, nós não estamos aqui, interpretação conforme, nós não estamos aqui para resolver outras hipóteses de legitimação. E atende o que está pedido na inicial, plenamente. Plenamente. Senhor presidente, eu penso que soluções que possam ser diferentes porque por parte retirar o somente pode ser interpretado como não inclusão necessariamente do Ministério Público, mas pode também ser interpretado como ampla permissão para todo e qualquer legitimado ativo. Eu acho que somente pode ser interpretado de uma única forma. Somente. Não pode ser interpretado mas daí vem a técnica da interpretação conforme. O somente é somente. Somente é somente. Eu acho que o somente não pode ficar. Se a solução for... Essa tem que ser excluída. Mas isso é no período pré-eleitoral. O legislador, ao colocar essa redação, ele quis excluir o quê? O Ministério Público? Não. Se quis, não pode, porque o artigo 127 não permite. Por isso é que a Justiça Eleitoral, interpretando teleologicamente, chegou à conclusão
que o Ministério Público pode, porque aí... Mas ele pode excluir terceiros? Pode. Pode excluir parlamentar, pode excluir o cidadão. Não, na verdade é o seguinte, outras pessoas jurídicas e outras pessoas naturais. E os órgãos da Justiça Eleitoral podem interpretar que a nossa decisão mudou a jurisprudência do TSE. Ou seja, não é só partido político, qualquer interessado qualquer pessoa pode entrar. Isso qualquer interessado não existe. Qualquer interessado teria que ter uma lei dizendo que é qualquer interessado. O que existe o resultado é o artigo. mesmo. Não, o mais racional é a interpretação. Não é o mesmo. É o mesmo. Se mantiver o somente, é o somente, não tem interpretação. Mas não, aí vai ser a decisão da interpretação conforme que passa a valer com efeito vinculante. Nós estamos em sede de ação direta, ministro Teori. Interpretar o conforme para dizer que... Nós estamos julgando em ação direta. Eu queria... Senhor presidente, sem evidentemente pretender posicionar o Supremo Tribunal Federal como uma instância hegemônica que tudo pode, aqui já se disse que nem o Legislativo tudo pode, nem o Poder Judiciário tudo pode, mas a verdade é que as nossas deliberações são deliberações de resultado. É preciso que elas sejam explícitas o quanto possível para que possam ter efetividade na prática. Então, aqui nós estamos no colegiado e daqui não passa. Quer dizer, se a dúvida ficar aqui, ninguém vai solucionar. Então, na realidade, pelo que se colhe até agora, como disse o ministro Marco Aurélio, estão todos de acordo, quer dizer, estão discutindo todos de acordo, quer dizer, todos estão com a razão. Então, pelo que se sintetiza de quanto se pode inferir desses debates, o que se pretende é dar uma interpretação conforme, no sentido de que a lei, ela permite a qualquer partido político e ao Ministério Público Eleitoral a impugnação intrapartidária, nesse período intrapartidário, da propaganda partidária. É isso? É isso. Ministro Fux, eu me permitiria fazer a seguinte observação. A boa técnica hermenêutica, a boa interpretação constitucional, recomenda que sempre que se possa preservar o texto legislativo, deve-se preservar o texto legislativo. Quer dizer, nós devemos uma homenagem ao poder legislativo. Se nós podemos evitar a ablação da expressão somente, preservando integralmente o texto, tal como ele veio do Congresso Nacional, e se nós dermos uma interpretação conforme, no sentido de que a competência do Ministério Público para atuar nessa matéria decorre diretamente do artigo 127, com o que eu estou plenamente de acordo, e que não interfere com a redação aqui desse parágrafo 3º impugnado, eu entendo que seria mais consentâneo com a boa hermenêutica constitucional. E aí eu também me renderia aos argumentos do ministro Marco Aurélio e da ministra Carmen Lúcia, de que o TSE, e também o ministro Toffoli, que o TSE vem reiteradamente fazendo uma interpretação teleológica desse dispositivo, dizendo que esta redação não exclui a atuação do Ministério Público, porque ela decorre diretamente do texto da Constituição. Apenas essa observação, eu estaria de acordo com as duas redações, duas propostas, apenas entendo que se nós pudermos preservar o texto, tal como veio do Congresso Nacional, estaríamos prestando uma homenagem ao Legislativo e daríamos uma interpretação conforme tal como estamos fazendo desde o tempo em que o TSE vem se debruçando sobre a matéria. Bom, ideologicamente, eu entendo muito difícil ignorar essa expressão somente. Mas como nós estamos num colegiado cuja decisão de resultado tem que ter facticidade, efetividade, eu entendo que realmente como todos estamos de acordo com os fundamentos, a definição do resultado é absolutamente indiferente. Não, aliás, eu adiro integralmente ao belíssimo voto de Vossa Excelência no mérito. Além do voto do ministro Teori, ministra Rosa, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço ver no ministro Teori, mas eu também entendo que podemos prescindir da exclusão do advérbio e emprestar a interpretação conforme nos moldes de que não há exclusão da legitimidade do Ministério Público, que ela decorre diretamente do artigo 127 da Constituição Federal. Ministro Toffoli. Eu voto no sentido de manter o texto com a interpretação conforme. Ministra Carmen.
Bem, presidente, conforme antecipei um pouco, eu voto pela interpretação conforme, sem redução de texto, mantendo-se a jurisprudência que já se consolidou exatamente neste sentido. Ministro Lewandowski. Presidente, eu acompanho agora, acho que creio a nova posição do eminente relator, que reformula um pouco a parte dispositiva do voto que proferiu e, portanto, mantenho também o advérbio somente, dando interpretação conforme o texto, nos termos propostos pelo relator. Gilmar. Eu também entendo que a lei trata apenas de partidos, excluindo parlamentares e coligações. Ela não pretendeu, como já demonstrou e como assentou-se na jurisprudência do TSE, a atuação do Ministério Público, e como já também foi destacado no próprio voto do ministro Theory, essa atuação do Ministério Público tem respaldo direto no próprio artigo 127 do texto constitucional. Entendo que a interpretação conforme, portanto, é uma sentença aqui que adere sentido à decisão e não exclui sentido, parece adequada para solucionar a temática colocada. Ministro Marco Aurélio. Presidente, já agora, de acordo com o relator. Também eu concordo com o voto do relator, com os reajustes feitos por Sua Excelência durante os debates, proclamando resultado. A julgada parcialmente procedente a ação direta para se dar interpretação conforme ao dispositivo legal nos termos do voto do relator. Ministro Presidente, eu fico vencido, ministro Theory Zavascki.